Eu quero começar esse vídeo deixando bem claro que eu não sou fã do conteúdo do Todinho. Já faz muito tempo que eu não me considero fã dos vídeos dele. Desde muito tempo dá pra encontrar umas coisas bizarras no conteúdo dele. Eu sempre quis muito ver as pessoas trazendo mais atenção pra isso. A coisa mais próxima que dava pra se encontrar, o pessoal criticando ele no Twitter que morreu. Então, foi muito reconfortante ver vídeos de game devs e de uma pessoa que estuda pedagogia criticando o conteúdo do cara diretamente. Finalmente, uma crítica ao conteúdo do cara recebe atenção e não passa despercebido. Alivia o meu coração. É alegre e divertido. Só que mesmo depois de ver esses vídeos, eu sinto que eles não tocam em todos os pontos que me incomodam no conteúdo do Todinho. Porque, apesar de eu achar sim chato alguém querer vender um curso de R$500 sobre como viver desenvolvimento de jogos sem nunca ter sequer lançado um jogo, esse não é o motivo supremo do porquê eu não gosto do cara. Tem algo a mais, tá ligado? Então, pra deixar bem claro, esse vídeo é sobre o canal do Todinho e o conteúdo dele. Não é sobre o curso e muito menos sobre a pessoa por trás dele. Eu não conheço o cara pessoalmente e não vou agir como se conhecesse. Então esse daqui não é um espaço pra você atacar o cara. Eu não apoio isso. Eu, numa cola, não flerto com o desenvolvimento de jogos o suficiente pra tomar essa posição de super incomodado com a qualidade e o preço do produto que ele tá oferecendo. Mas algo que eu sou muito fã e flerto muito é com o YouTube. Eu vejo vídeos desde pequeno. E quem acompanha o canal das antigas meio que cresceu junto comigo, então é bem doido pensar nisso. Eu sou um desses caras. Eu acompanho o conteúdo do Todinho há 6 anos. Então eu me incomodei muito com a forma que ele quis vender o curso, porque ao meu ver, os problemas que circulam esse vídeo tá presente em vários outros vídeos do canal do cara. Porque tá ligado o papelão que ele fez no vídeo do Code Zero, Code Zero, Code... de tentar fazer a gente tomar essa perspectiva que ele tá criando. Primeiro ele diminui o ensino da escola, falando que é algo ultrapassado, e depois justifica com a experiência dele. Porque a escola é um ensino ultrapassado que já passou da hora de ser extinto. Você fica meses pra aprender algo que você aprenderia em 10 minutos no YouTube. Porque eu não fazia absolutamente nada na aula, nem copiava as lições na lousa e sempre tirava nota boa. Quando tinha alguma prova, as perguntas eram tão fáceis que era só estudar 1, 2 dias antes. Chegava a ser ridículo. Conecta esse método e a população brasileira como algo associado com baixo QI. E a média de QI no Brasil é 83, o que significa que a escola precisa ter um nível de ensino que também abranja quem tem 83 de QI. Então você é obrigado a aprender como uma pessoa de 83 de QI. Generaliza que todo curso de game dev é uma e deixa entender que é igualmente ultrapassado. Colas, eu percebi como tudo que envolve ensino também é ultrapassado. Eu comprei alguns cursos online pra dar uma olhada e é tudo uma... Parece que você tá numa aula na escola com o professor ali escrevendo na lousa, só que online. Fala, isso faz a maioria das pessoas desistirem de concluir, criando esse espantalho de uma pessoa hipotética que passou por essa experiência e no final faz um vídeo inteiro dando a entender que vai ser um curso sobre desenvolvimento de jogos, ou pelo menos de como fazer um jogo. Eu tenho plena certeza de que eu consigo ensinar alguém a criar jogos. Por que você desistiu de criar jogos? Porque eu quero que você realmente saia de lá criando o seu primeiro jogo. Eu resolvi que eu quero de uma vez por todas ensinar as pessoas a criarem jogos. E eu encontrei um jeito de criar jogos sem a necessidade de programar. Pra depois postar um vídeo público e outro pro curso falando que não, na verdade o curso era sobre marketing e como viver desenvolvimento de jogos. Enfim, esse é o suco do curso. Marketing, dinheiro, é como começar a faturar com seus jogos e com as diversas formas satélites que envolvem desenvolvimento de jogos. Eu queria deixar bem claro que meu curso não é de RPG Paper Maker. Meu curso, meu treinamento é sobre como começar a ganhar dinheiro e faturar nesse mercado, entendendo todo o processo que tem por trás do desenvolvimento de um jogo. E como se fosse culpa dos outros que eles interpretaram que era um curso de desenvolvimento de jogos. Bom, isso é normal, é gente que não entende o que tá falando e não sabe do que tá falando. Então eu queria deixar bem claro que esse curso não é de RPG Paper Maker. Fazendo isso tudo só pra no final vender um curso de R$500. Todos esses pequenos problemas de comunicação muito convenientes que ele comete são presentes não só nesse vídeo do curso, como também em outros vídeos de game dev. Mas eu quero que você entenda que o que eu quero é fazer um jogo de terror que tenha personagens de verdade, que realmente existam e façam diferença na história do jogo, e não só através de cartinhas. Porque eu não sei se você já percebeu, mas na maioria esmagadora dos jogos de terror, não existe personagens. É só o protagonista andando sozinho por uma casinha com uns monstros toscos. E eu não quero apelar pro grotesco, eu não quero fazer um joguinho de sustinho que você tenha que fugir do monstrinho te perseguindo. Ele expressa que o problema não é que ele não gosta dessas coisas em jogos de terror, mas que isso é um problema. Eu cansei de esperar que alguém faça um jogo de terror bom, então eu vou fazer com minhas próprias mãos. Cansei de esperar que seja bom, então eu vou fazer eu mesmo. Dando a entender que é
ruim e não a opinião dele. Como eu aprendo tão rápido? Eu venho recebendo esse tipo de pergunta com bastante frequência desde que eu comecei a desenvolver meu jogo. Na minha vida inteira eu sempre ouvi coisas do tipo: nossa, eu levei meses pra aprender isso e você aprendeu em uma semana. E eu nunca deixei isso subir a cabeça. Olha só, eu aprendo rápido, continuando a perpetuar essa ideia de que ele é inteligente. E na escola você fica muito tempo aprendendo o básico do básico. Se você vai fazer um curso de TI, por exemplo, você fica um mês inteiro aprendendo a instalar Windows. That's a nice argument, Senator. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Aqui é o primeiro momento que a gente encontra ele dando essa ideia de que a escola é algo que vai te prejudicar, perpetuando a ideia de que educação é um problema. É incrível como tem entretenimento pra tudo. Se você quer ser psicólogo, por exemplo, eu já vi um canal de uma psicóloga que explica a mente de personagens de anime. Claro que você não vai virar psicólogo vendo vídeo no YouTube, eu nunca falei isso. Ele reconhece que você não vai aprender com vídeo, mas no vídeo do curso dá a entender que qualquer vídeo no YouTube é melhor que uma aula na escola. Porque qualquer vídeo no YouTube que tenha um roteiro e seja editado por alguém com mais de 2 neurônios é melhor do que a escola. Nossa, que conveniente essa mudança. Expressa a experiência pessoal como experiência popular. Quando você vai aprender a criar jogos, você quer aprender a criar jogos, não quer aprender a programar, você não quer fazer uma engine do zero e aprender todos os conceitos de programação, linguagem de máquina e assembly. E define o que é melhor pra ele como o que é melhor pra todo mundo. Eu passei a revisar meus erros do passado e cheguei à conclusão de que você precisa ir direto ao ponto. Ah, mas é bom fazer esses joguinhos simples, porque você aprende os conceitos para depois aplicar em outros jogos. Porque se você começa pela programação, depois que você vai aplicar, não tem nada para você programar, e você fica programando quadradinho, fazendo o quadrado pular plataforminha, essas palhaçadinhas, e logo depois desiste. Quer fazer um jogo de terror? Vai atrás de fazer um jogo de terror. Se você quer fazer um Metroidvania, tudo bem, vai fazer um Metroidvania. Para de focar em side quest e vai logo pra missão principal. Porque sem saber matemática, eu vou direto descobrir como faz Bhaskara, sem saber a tabuada, sem saber nada. As pessoas desistem por isso. Eu não tenho dados e eu acho que esses dados nem devem existir. Em vez de só falar que isso é o melhor pra ele, tipo, por quê? Se pegar Undertale, ele é um jogo legal, mas olha o gráfico desse jogo. Tipo, se tivesse um artista muito foda, o gráfico ficaria muito melhor. Mas ficou assim por consequência dele ter feito sozinho. Não que o jogo seja ruim, é um jogo muito bom. Mas se tivesse um artista muito pica, o jogo ficaria 1000 vezes melhor. E só porque eu sou chato pra caralho e Undertale é o meu xodozinho, Undertale foi um jogo feito pelo Toby Fox e a Tammy Chang. Então falar que Undertale foi feito só por uma pessoa é mentira. Undertale tinha assim uma artista, a Tammy, que também participou do processo de design do jogo. E baseado em alguns devlogs, no fato de que a Tammy é uma artista boa, e na mensagem que o jogo quer passar, faz sentido pra pensar que o jogo tinha gráficos feios propositalmente, principalmente considerando que a inspiração principal do jogo era um jogo antigo e não uma simples questão de que Undertale não quis ser bonito ou qualquer narrativa do tipo. Tutorial Hell, que é basicamente ficar preso horas vendo tutoriais e lendo livros, e na hora de pôr em prática, o diabo rouba seu cérebro e apaga sua memória e você esquece de tudo que você aprendeu porque você não praticou. Tutorial Hell, dica boa. E aqui dá pra entender que ele pode ser alguém maneiro, mas é um péssimo comunicador. É meio estranho pensar que desde que eu comecei a falar sobre desenvolvimento de jogos nesse canal, tem gente que já se formou e hoje já é desenvolvedor graças a mim, isso é bem doideira. Ele influencia o público dele e sabe que tem um valor nisso. Sobre a evolução dos jogos, acha que as empresas ainda têm chance de fazer jogos bons? Bom, pelo contrário do que muitos acham, eu não sou um saudosista que acha que, oh meu Deus, só jogo antigo presta e jogo novo é tudo ruim. Não gosto de reconhecer a possibilidade dos outros interpretar ele mal, nem sequer levanta tal hipótese. Eu acredito fortemente que a gente vive numa Matrix. Fala de Matrix, um vídeo de desenvolvimento de jogos. Ele não gosta de RPG Maker, mas coloca no curso dele e não explica as reais intenções na hora de vender. O RPG Maker, apesar de ser uma ferramenta muito simples para você conseguir fazer seus jogos, ele é muito maçante. RPG Maker é gambiarra, é tudo uma grande gambiarra que no fim funciona. E no fim, fazer isso dá muito mais trabalho do que realmente aprender a usar uma engine de verdade. Muito dessas pequenas coisas que me incomodam no Todinho podem simplesmente ser resumidas como uma má comunicação. Se ele não quisesse expressar de uma forma que tudo que ele diz parece uma verdade, e sim algo que parte de uma opinião subjetiva dele, eu não teria tanto problema com esses pequenos momentos. Ou que, pelo menos quando ele falasse algo como se fosse uma verdade, trouxesse no mínimo uma fonte e algum dado pro que ele diz. Só que pra ser justo, eu até entendo o motivo do porquê ele não fica se justificando toda hora, explicando que é uma opinião subjetiva e etc, que não é uma verdade objetiva. Porque cometer erros, falar de uma informação sem trazer
nenhum tipo de fato, não só é normal no YouTube, como faz completo sentido. Eu digo isso em contexto com não estar falando algo nocivo, sabe? Só falando informações. Apesar de normal, até mesmo essa prática deveria ser um pouco questionada. Fazendo um vídeo do VR, eu aprendi que não é algo muito legal cultivar essa cultura de que as pessoas não deveriam acreditar no que você diz e que você pode suportar os seus argumentos e o que você sente em mentira. Eu vou deixar essa parte aqui pra também não me isentar dos erros que eu cometi no passado. É isso. No Akola VR, Bruno Hatak. Não! Porque, afinal, aqui é uma plataforma de entretenimento, ou pelo menos pessoas como eu, Todinho, Reply, a maioria das pessoas que fazem vídeo no YouTube tenta fazer algo tangenciando entretenimento, sem muito comprometimento com educação e essas coisas. Entretenimento e aprendizado podem parecer a mesma coisa, mas não são. Se você vê um youtuber como eu, o Todinho, o Gemaplis, fazendo alguma coisa no canal, a gente se comporta como um mágico, não como um professor. Tem que parar toda hora pra explicar cada detalhe, frequentemente pode estragar a experiência de acompanhar o vídeo. Então faz completo sentido desenvolver uma cultura de que mesmo que a gente fale alguma informação, principalmente algo controverso, o público tem que saber que no final, a ideia não é de educar, e sim de entreter, e sempre no mínimo estar em dúvida no que a gente diz. Mas se eu não me incomodo tanto com o Todinho não trazendo provas pro que ele diz, não tentando sempre minimizar as chances das pessoas interpretarem ele mal, qual é o problema que eu tenho com ele? O problema é que o conteúdo do Todinho, ao longo do canal, desenvolveu a ideia de que não só ele é inteligente como quem discorda dele é Primeiro que há uns meses atrás ele refez um vídeo falando sobre como jogos antigos são melhores que antigamente. Nesse vídeo já dá pra encontrar mais um dos grandes problemas do Todinho. Pelo que dá a entender em alguns outros vídeos, a intenção do vídeo é falar sobre como ele sente que antigamente a indústria de jogos e as grandes empresas era muito mais propícia a fazer jogos bons do que atualmente. Uma lógica que, de certa forma, faz sentido sim. Antigamente, pra competir no mercado, era comum ver as grandes empresas tentando produzir jogos bons pra conseguir se destacar entre seus competidores. Porque, teoricamente, a prática de oferecer o melhor produto era o que mais vendia. Algo que não se vê tanto hoje em dia, porque essas mesmas empresas descobriram formas de fazer dinheiro mesmo lançando o jogo. Essa lógica que ele pareceu querer ter faz um pouco de sentido. Só que por conta da forma que ele se expressa, no final, ele acaba dizendo que antigamente se faziam jogos bons e hoje em dia não. Uma diferença extremamente sutil, mas que é muito importante na hora de se interpretar o que ele tá dizendo. Porque não só não é verdade, como também é uma história completamente diferente da que ele quis contar. Porque não é que não se fazem mais jogos bons atualmente, ele mesmo reconhece isso no futuro, mas que as grandes empresas, a grande indústria hoje em dia não se esforça para fazer jogos bons. A falta de habilidade dele na hora de esclarecer o objetivo da sua comunicação abre espaço para uma interpretação completamente válida pro que ele disse, apesar da sua intenção. E infelizmente essa é uma interpretação no qual ele fala merda. É uma tristeza, é uma pena, é algo que todo mundo já passou, eu entendo, é um saco. Mas adivinha só, em vez dele reconhecer sequer a possibilidade dele ter se expressado mal, não, ele joga a culpa das pessoas não terem entendido a intenção do que ele quis dizer nos outros. Como se fosse culpa dos outros de entenderem o que ele disse da forma que ele disse. E se você acompanha o canal há um tempo, você deve saber que eu não costumo ter filtros, eu não abaixo a cabeça pra nenhum tipo de grupo idiota. E graças a isso, eu tô sendo cancelado pelos otakus gamers. Quem discorda de mim não tá me criticando, tá me cancelando. O Todinho já foi bom, mas depois que ele falou que os jogos novos são ruins, não dá mais pra seguir ele. Usa Doomer pra representar as pessoas que criticaram ele. Na verdade, eu acho melhor fazer um desenho, porque o nível de escolaridade na internet hoje é muito baixo. Eu entendo, coisa da quarentena, IAD e tal. Eu fico imaginando esse bando de nerdola saindo de casa tentando se comunicar com um ser humano normal. Eu esqueci que eu tenho que desenhar pros acéfalos entenderem. Ok, alienígena. Eu tenho um problema que eu esqueço que eu preciso ser inclusivo com os analfabetos funcionais e eu preciso desenhar absolutamente tudo que eu falo pra eles entenderem. Quem discorda de mim é burro, se sente muito confortável chamando as pessoas que discordam dele de burras. Esse vídeo eu vi que deixou muita gente putinha ali, de você não pode falar que tem que estudar 10 horas por dia, você tem que incentivar a mediocridade na internet, assim como todo mundo faz. Eu quero que se foda. Se seu cérebro derrete se você vai estudar 10 horas por dia, o problema é seu, não tô nem aí. Eu sou assim, é um vídeo eu fiz pra mim. Aqui ele diminui quem critica o vídeo e ainda diz que o vídeo foi feito pra si, mas sendo que não tem nem como adivinhar isso quando ele se comunica como se fosse pra outra pessoa entender o ponto dele. Esse aqui, eu acho que o título é Eu Errei, e é
videozinho bosta respondendo haters. Eu acho que eu não deveria nem ter feito esse vídeo aqui, então... uma bosta, foda-se. Ele ainda considera crítica hater, mas pelo menos ele reconhece que o vídeo é uma... Não se fazem mais jogos como antigamente. Então, é basicamente marmanjo ficando bravo por causa de videogame. É tão ridículo isso, tipo... É um negócio que fora da internet não dá pra levar a sério. Você não... Existir pessoas que brigam por causa de videogame, é muita coisa de nerdola. Novamente, a culpa de não me entenderem é dos outros, e quem odiou o vídeo, na verdade, é nerdola. Depois de ler todos esses tweets da galerinha do amor, eu confesso que eu acabei repensando na vida e... Mas de qualquer forma, não importa o que eu diga, sempre vai ter alguma vírgula, sempre vai ter alguma comunidade LGBT gamer mais 45 que vai se sentir ofendida, então... que se... Não é que meu argumento é ruim, é a galerinha do amor vindo me atacar. Gamers são estranhos. Existem várias colmeias específicas que você não pode cutucar, senão vê um monte de nerd otaku ceboso atrás de você. É que a comunidade gamer é tóxica. Ok, alienígena, volta pro Twitter. Ok, alienígena. Ok, alienígena. É que quem me criticou é um alienígena. Tipo, irmão, vai tomar no... Interpretar que esse cara arrogante não é algo que vem do acaso. Principalmente quando ele reage à crítica dessa forma. A coisa que de longe mais me irrita é ele generalizar a discussão em volta dele como hater. E isso me irrita muito, porque pro público dele, ele é um gênio. Se vocês lembrarem bem, o Todinho estourou fazendo vídeo de Enigma. Pra um Nocolinha de 13 anos, não tinha sido nem um pouco difícil começar a imaginar ele como um cara inteligente. Algo que deveria ser completamente inofensivo, já que ele nem era o único criador que fazia esse tipo de conteúdo na época. A única diferença é que eu conseguia ver os vídeos de filosofia dele como, no mínimo, duvidosos. Mas isso foi sorte minha, porque dependendo da pessoa, isso é um motivo maior ainda pra começar a ver ele como uma figura intelectual. Ver um cara que resolve mistérios, resolvendo os mistérios da vida. Nossa, Todinho gênio, como ele é inteligente. Então imagina um criador de conteúdo que tem um público que acha ele um gênio e que cultiva uma cultura de que quem critica ele tá sendo hater, ouvindo ele falar que 90% da população são NPCs, que ele enxerga além da cortina, além da Matrix, fazendo um vídeo sobre política sem dado algum e falando que vai escravizar venezuelano. O meu primeiro ato para melhorar a economia é proibir o Brasil. Venezuelano é igual pomba. Só vive atrás de pão. Qualquer venezuelano no Brasil será preso e vendido como pra China. Mas eu não pretendo gastar tanto dinheiro com os venezuelanos. É receita pra um filho da putinha de 14 anos que não tem um lobo frontal desenvolvido e que acha o ídolo dele um gênio começar a misturar os takes sérios do Todinho com os de brincadeira e com os completamente absurdos e no final começar a pensar dessa exata mesma forma. E tipo, por mais que pelo menos 3 desses vídeos sejam apagados e não dê pra encontrar mais no canal principal dele, o que é algo ótimo que ele fez, porque pode significar que ele reconhece que é algo que ele não deveria mais cultivar no seu canal, ainda assim é meio difícil de enxergar ele dessa forma, quando você vê que o público dele repete o que ele diz e ele não parece fazer nada a respeito. Tipo, irmão! E pra deixar bem claro, eu não tô querendo dizer que ele não pode expressar o que pensa. Se ele realmente acredita que 90% da população são NPCs, eu acho isso ridículo, mas eu não sou o cara pra te explicar o porquê isso é o problema. O que eu tô querendo dizer é que o problema é em que, em contexto do trabalho dele, no qual ele cultiva uma cultura de ser taxado como gênio, de não ser questionado, de quando questionado ele tá levando hate e não crítica, isso é algo que eu acho ridículo. Porque se você tá fazendo um vídeo por entretenimento e não se preocupa em trazer qualquer tipo de dado porque você explica, eu acho que as pessoas deveriam sim estar sempre duvidando do que você diz. Enquanto eu fazia esse vídeo, o Todinho fez 3 pronunciamentos. Um pro público do curso, outro em um canal no YouTube e por último, uma live no canal principal dele. E obviamente eu odiei todos os pronunciamentos dele. O primeiro do curso é o mais definitivamente estranho. Novamente, só nos 10 primeiros segundos ele resume a tudo isso que aconteceu por conta de haters, pessoas que não entendem o que tá falando e ainda assim tenta dar um senso de comunidade. Você já tenha visto as polêmicas envolvendo o curso dos haters atacando a gente, etc. E bom, isso é normal, é gente que não entende o que tá falando e não sabe do que tá falando. Em breve a gente vai calar a boca de todo mundo quando vocês saírem daqui com seus canais, fiança e vamos pra cima. Vamos calar todos eles com resultados. Eu não abaixo a cabeça para hater e a gente vai provar que todos eles estão enganados. Estão nos atacando, sendo que quem fez qualquer coisa foi ele. Depois ele fala sobre como o suco do curso é marketing e que não é um curso de RPG Paper Maker. Eu não vou mostrar os clipes porque eu acho que já dá pra entender, né? O segundo pronunciamento é no canal Gamers de Negócios. Esse vídeo que é pro público geral e não pra um grupo de pessoas que provavelmente é fã do cara, convenientemente não tem nenhum papo que tangencia a relação parasocial, falando que a gente vai calar os haters e etc. Oi, recentemente virou moda falar do meu curso e eu vi pessoas babando de raiva e me atacando e falando, meu Deus, como o Todinho é um monstro, como é possível
cobrar R$300 num curso de Paper Makes. E é engraçado que eles estão tentando me colocar como um vilão terrível que tá fazendo uma maldade absurda, sendo que a única coisa que eu tô fazendo é resolver problemas. Ele generaliza toda essa polêmica em as pessoas estão me atacando só porque o curso vale R$300. Como se no meio dessa discussão não tivesse pessoas sendo respeitosas e dando críticas válidas além do preço do curso. Primeiramente, eu poderia colocar o valor que eu quisesse e entregar a proposta que eu quisesse e teriam pessoas interessadas nessa proposta e não tem nada de errado com isso. Isso é verdade, mas só um fato engraçado sobre a questão do preço é que o curso, na verdade, custa R$500, mas ele está tendo uma oferta que tá valendo R$300. Dá pra ver aqui no vídeo dele. Isso é uma promoção que, segundo o site do Code Zero, tava falando que ia durar um tempo limitado. Mas hoje o timer acabou e o valor da promoção ainda não acabou. Eu não sei se isso é de propósito, provavelmente ainda é um acidente. E também é muito engraçado eu pensar que ele não conseguiu programar nenhum site direito, né? E oficialmente, por último, vem a live dele, que avisando, eu não vi por completo. Eu vi um pouco mais de 1h30 e eu juro que eu tentei ver ela por completo. Ele anunciou que a live ia acontecer às 8 horas da noite. Só que a cada 30 minutos ele adiava a live e só abriu ela às 11 horas. Eu não aguentei mais de 1h30 e fui #dormir. E aí atrasou de novo. Atrasou mais meia hora. Nessa live ele faz algo bom, que é agir da forma mais respeitosa que ele provavelmente agiu em todas as tretas que ele se envolveu. Ele tá calmo, ele tá respondendo as pessoas, etc. O que é algo bom. Porém, eu não boto tanta fé nele, que ele melhorou e etc. Principalmente por alguns poucos motivos que eu vi durante a live. Primeiro, ele age como se nunca tivesse concordado com o QI. Eu vi que muita gente me julgou por esse lance do QI. E eu tenho a humildade de reconhecer que eu me expressei mal nessa parte, porque eu nem acredito em QI. Eu já falei isso em vídeo, eu acho QI uma bosta. Foi só um exemplo que eu usei pra mostrar como o sistema de ensino é falho, porque ele é falho. E segundo, em uma hora ele prova que ele dá sim reembolso pra aqueles que pedem, usando o caso do Putones de exemplo, mas sem querer ele deixa escapulir o nome do arquivo que é reembolso pilantra. Tá aqui, comprovante de estorno, feito pela própria plataforma. Dando a entender que, muito provavelmente, ele não age dessa forma tão respeitosa fora das câmeras, hein, galera? E terceiro, e por último dos que eu quero falar, é que ele recebe uma donate falando que ele prometeu muito e não entregou tanto assim, quando se referindo a ter aula sem edição no curso dele. E ele acusa o Luciano de estar espalhando desinformação e que todas as aulas do curso têm edição sim. Isso aí, você tá passando desinformação, todas as aulas são editadas, todas, absolutamente todas. Sendo que... Tradução. Como traduzir o seu jogo? Colocar outros idiomas, etc. Se essa aula é editada, eu acho que no mínimo ele tá sendo meio desonesto. Mas essa é a minha opinião, hein, galera? Eu poderia ter acabado o vídeo aqui, mas eu quero dar uma conclusão um pouquinho mais bonitinha. Eu quero deixar bem claro que o motivo do porquê eu fiz esse vídeo é porque eu sou genuinamente muito fã de vídeos como uma mídia. Eu adoro acompanhar os criadores de conteúdo da plataforma e eu faço isso desde pequeno. Então ver alguém como o Todinho, um criador de conteúdo que quando quer contar uma história, cria absoluta masterpieces, vídeos genuinamente bons para um caralho, cultivando uma comunidade de pessoas que não questionam o que ele fala porque ele é um gênio e porque estão tentando cancelar ele, me entristece e me incomoda muito, viado. Como que alguém que eu acho tão foda consegue ser alguém que eu acho tão irritante ao mesmo tempo? Eu não sei. Enfim, não cola. Assente!